Olá, minha querida família em Cristo, que a paz do Senhor esteja com você. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Neste momento, eu convido você a abrir o seu coração, a deixar de lado as preocupações do dia e a entrar neste espaço sagrado que estamos criando juntos na presença do Altíssimo. Imagine agora que o próprio Deus estende sobre a sua casa um manto de paz, uma cobertura celestial que acalma toda a tempestade, que silencia toda a ansiedade e que enche cada cômodo com a sua serenidade. Sinta este manto te cobrindo seu cônjuge, seus filhos, seus pais, onde quer que eles estejam. E sobre a porta da sua casa, pela fé, visualize o anjo do Senhor, colocando um selo de proteção divina, uma marca que diz ao inimigo: esta família pertence ao Senhor. Aqui, o mal não entra. Aqui, a desgraça não tem lugar. Respire fundo e aceite esta bênção, pois este é o nosso ponto de partida para um tempo poderoso de oração e restauração. Agora, com os nossos corações unidos e a nossa fé ativada, vamos entrar num momento de batalha espiritual, pois a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra as forças espirituais do mal que tentam destruir a harmonia dos nossos lares. Por isso, junte-se a mim em voz alta, com autoridade e convicção. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos como um exército de Deus a favor das nossas famílias. Nós declaramos que toda a arma forjada contra o nosso casamento, contra a vida dos nossos filhos, contra a nossa paz, está a partir de agora quebrada e sem poder. Nós usamos a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus e nós quebramos o poder de todo espírito de divisão, de contenda, de ciúmes, de incompreensão e de discórdia que tem tentado semear o caos nos nossos relacionamentos. Nós cancelamos toda a palavra de maldição lançada sobre a nossa linhagem, toda a maldição erária de divórcio, de vício, de miséria, de enfermidade. Pelo sangue de Jesus, nós declaramos que a nossa história é reescrita hoje. O sangue de Cristo lava a nossa árvore genealógica do passado ao presente e nos liberta para viver uma nova herança de bênçãos. Nós repreendemos e ordenamos que todo espírito de rebelião, de desobediência e de engano que tem atacado a mente e o coração dos nossos filhos se retire agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles têm uma mente sã, um coração puro e um espírito ensinável. Eles não serão presas nas mãos do inimigo, mas serão instrumentos de honra nas mãos de Deus. Nós proclamamos a vitória de Cristo sobre cada área da nossa vida familiar. A nossa casa não é um campo de batalha, mas um santuário de adoração. A nossa família não é um projeto falido, mas um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. O sangue de Jesus é a nossa proteção, e no nome dele, nós somos mais do que vencedores. Agora que estabelecemos a vitória no mundo espiritual, eu quero convidar você a acalmar o seu espírito e a mergulhar numa das histórias mais tocantes de toda a Escritura. É a história que encontramos em Lucas, capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a história do Pai misericordioso.
feche os seus olhos por um instante e viaje comigo. Havia um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, num ato de rebeldia e autossuficiência, chega para o pai e diz palavras que devem ter rasgado o coração daquele homem. Pai, quero a minha parte da herança. Em outras palavras, para mim, o Senhor já morreu. Eu só quero o que é meu por direito para viver a minha vida longe daqui. Consegue sentir a dor desse pai? Mesmo assim, ele reparte os bens. O filho ajunta tudo e parte para uma terra distante. Lá, longe dos olhos e dos valores do pai, ele esbanja tudo numa vida de excessos. Quando o dinheiro acaba, uma grande fome assola a terra, e aquele jovem que antes tinha tudo, agora passa fome. A sua degradação chega ao ponto de ele desejar comer a lavagem que era dada aos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Naquele chiqueiro, no fundo do poço, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele lembrou-se da casa do pai, onde até os empregados tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E ali, no meio da lama, nasce uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele ensaia um discurso de arrependimento, planejando pedir para ser tratado como um simples empregado, pois já não se sentia digno de ser chamado de filho. Mas a parte mais emocionante da história é esta: e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai nunca tinha desistido. Todos os dias ele olhava para a estrada, esperando, ansiando pelo retorno do seu rapaz. Ele não esperou o filho chegar e se humilhar. Il courut. Ele o abraçou sujo, mal cheiroso. O filho começa o seu discurso ensaiado, mas o pai o interrompe. Ele não quer ouvir desculpas, ele só quer celebrar a vida. Trazei depressa a melhor roupa. Ela ordena. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Esta história, minha querida família, é o retrato do coração de Deus para com as nossas famílias. E dela podemos tirar lições preciosas. A primeira lição é que o amor de Deus nunca desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está partido por um filho que se distanciou, que tomou decisões erradas, que está vivendo num país longínquo, seja geograficamente, emocionalmente ou espiritualmente. Talvez a comunicação tenha sido cortada e a dor da saudade seja a sua companheira diária. Esta história é para você, o Pai do céu. Assim como o pai da parábola não deixou de amar o seu filho por um segundo. Ele continuou a olhar para a estrada, a esperar com esperança. Não desista do seu filho ou da sua filha. O seu amor, a sua oração é a estrada iluminada que o guiará de volta para casa. A segunda lição é que há sempre um caminho de volta. Talvez você que me escuta seja o filho ou a filha que se afastou. Talvez você se sinta sujo, indigno, perdido. Talvez você acre que os seus erros o desqualificaram para sempre do amor da sua família e do amor de Deus. A mensagem do chiqueiro é que o ponto mais baixo da sua vida
pode ser o ponto de partida para o seu maior retorno. No momento em que você cai em si e decide voltar, o Pai já está a correr na sua direção. Não há pecado tão grande que o perdão de Deus não possa cobrir, não há distância tão longa que o seu amor não possa alcançar. A terceira e mais crucial lição é que o poder do perdão restaura tudo. A festa não aconteceu porque o filho era perfeito. A festa aconteceu porque o Pai perdoou. O perdão, simbolizado pela roupa nova, pelo anel e pelas sandálias, restaurou a identidade, a autoridade e a dignidade daquele filho. Quantas das nossas famílias estão paralisadas pela falta de perdão? Feridas entre marido e mulher, ressentimentos entre pais e filhos, amargura entre irmãos. O perdão é a chave que destranca as portas da restauração. Será que, no seu papel de pai, mãe, filho ou cônjuge, você está disposto a correr ao encontro do outro, em vez de esperar por um pedido de desculpas perfeito? Você está disposto a oferecer o perdão que abre caminho para a festa da reconciliação? E essa promessa de um lar, de um pai, que espera e protege, está selada nas Escrituras. A história do filho pródigo mostra o coração do pai, e os salmos nos dão as palavras para confiar nesse pai. O Salmo 91 é o abraço protetor deste pai sobre os seus filhos. É a declaração de que, debaixo das suas asas, estamos seguros. É a promessa de que, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja em caos, nenhum mal chegará à nossa tenda. E o Salmo 23 é a garantia de que este mesmo Pai é o nosso pastor, que nos guia, nos sustenta e prepara uma mesa para nós, mesmo no meio das dificuldades. Ele supre todas as nossas necessidades. Por isso, agora, eu convido você a fechar os seus olhos, a respirar fundo e a receber estas palavras, não como poesia antiga, mas como uma promessa viva e ativa sobre a sua vida e a sua família hoje. Deixe que cada palavra do Salmo 91 lave a sua alma e fortaleça a sua fé. Eu vou lê-lo pausadamente, e você apenas recebe esta bênção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, à luz da tua palavra poderosa e da tua promessa infalível, nós nos apresentamos diante de ti agora, como filhos e filhas, intercedendo por nossas casas. Nós te agradecemos pelo teu coração de pai, que nunca desiste, que sempre espera e que corre para nos encontrar. E neste momento, clamamos por cada filho e filha que, como o filho pródigo, se afastou de casa, se afastou dos teus caminhos. Senhor, onde quer que eles estejam, nós pedimos que o teu Espírito Santo os alcance, que eles possam cair em si agora mesmo. Que a memória do amor do lar e do teu amor os constranja ao arrependimento. Nós quebramos todas as correntes de vícios, de más companhias, de engano que os mantém cativos. Pai, cria neles um desejo irresistível de voltar para casa e prepara os corações dos pais para os receberem com braços abertos, sem acusações, celebrando a vida. Senhor, nós oramos pelos casamentos que estão em crise, por aqueles casais que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto, onde a comunicação se quebrou e a amargura se instalou. Pai, nós te pedimos, derrama o teu bálsamo de cura sobre essas feridas. Restaura o amor, o respeito, a cumplicidade. Quebra o orgulho que impede o perdão. Que eles possam se lembrar do motivo pelo qual se uniram e que em ti encontrem a força para recomeçar. Nós clamamos pela promessa do Salmo 23 sobre as finanças de cada família aqui representada. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida, de desemprego. Abre as portas da provisão, Senhor. Multiplica os recursos, ensina-nos a ser bons mordomos e que em nossas casas haja sempre pão com fartura, para que possamos também ser um canal de bênção para outros. E por fim, Pai, nós oramos pela cura física e emocional. Nós colocamos diante de Ti cada membro da família que está a lutar contra uma enfermidade no corpo. Nós declaramos a Tua cura sobre eles. E oramos também pela cura da alma, pelas feridas da rejeição, do abuso, do abandono. Sara as memórias dolorosas, acalma os corações ansiosos e enche cada um com a Tua paz que excede todo o entendimento. Nós te convidamos agora, Espírito Santo, a passear por cada lar que está conectado a esta oração. Onde houver tristeza, traz a tua alegria. Onde houver conflito, estabelece a tua paz. Onde houver doença, manifesta a tua cura. Onde houver falta, libera a tua provisão. Nós te entregamos as nossas famílias, para que a tua vontade seja feita. Agora, eu encorajo você, como um ato de fé, a escrever o nome da sua família ou o seu pedido específico de oração nos comentários. Vamos formar uma grande corrente de intercessão, crendo que quando dois ou mais concordam na terra, será ligado nos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconcilia com o Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos espera de braços abertos, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que nos une e nos fortalece, estejam sobre você
e sobre toda a sua casa, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Receba a proteção, a restauração e a paz que vem do alto. Vá em paz, sabendo que a sua família está guardada no esconderijo do Altíssimo. Amém. Salmo 91 e Salmo 23, as duas orações mais poderosas da Bíblia. Bom dia, que a proteção divina do céu repouse sobre ti. Convido-te a repetir comigo, com grande fé, que cada dia da tua vida será uma bênção. Mesmo aquilo que estava destinado a correr mal se transformará para o bem. Agora declara comigo que o dia de hoje será cheio de boas notícias e que as bênçãos do Senhor alcançarão a ti, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Com estas palavras que te pedi para repetir e proclamar para a tua vida, desfazemos e quebramos qualquer palavra negativa que possa ter se apossado sobre ti, tua casa e tua família. Hoje acordei com uma mensagem séria e crucial do Espírito Santo para te entregar. Filho de Deus, se sentires que teu coração está partido e confias no poder da oração e no espiritual, orarei por ti. Além disso, preciso te transmitir uma mensagem de grande importância. Quando falo contigo e começo a entregar esta mensagem, é possível que lembres de algumas pessoas que precisam de oração e orientação, que precisam ser ensinadas. Creio que serás a pessoa que os guiará. Amém. Amém. Deixa agora tuas petições de oração para que eu possa incluí-las na minha oração matinal, neste dia da tua vida. Se estás aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe e te proteja. Não se trata de religião, trata-se de Deus. Tenho a palavra de Deus aberta à minha frente, e é sobre ela que falo. Estou aqui para entregar as mensagens de Deus e orar pelos seus filhos. Além da oração que te ofereci agora, se quiseres que ore pela tua vida e apresente o teu nome a Deus cada vez que venho aqui, olha abaixo, verás a palavra subscrever. Simplesmente clica, é grátis. O YouTube já tem o teu nome e ao clicares em subscrever, escreves o teu nome nesta corrente de oração, o que será uma bênção, pois orarei por ti todos os dias. Quando as coisas começarem a correr bem, lembrarás que são as orações que abençoam as nossas vidas e também chegarão ao teu telefone móvel. Está bem, muito bem. Agora, peço a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo gostar. Isto é uma mensagem que envias ao YouTube para que saibam que o que digo aqui não é mal nem desrespeitoso. Desta forma, outras pessoas conhecerão esta grande corrente de oração. Amém. Amém. Para aqueles que estão aqui comigo agora, antes de entregar este versículo poderoso e esta orientação espiritual, peço-te que o partilhes com 3 pessoas. Estas são 3 pessoas que sabes que não fazem parte desta corrente de oração. Quando se juntarem aqui, falarei sobre algo muito importante. Há pessoas que tropeçam neste ponto de que falarei. Abrirei os olhos deles, e se não compreenderem, as suas vidas continuarão a girar em círculos sem avançar até a retroceder. Prepara um copo de água, eu colocarei o meu aqui, pronto e perto de mim. No momento em que estivermos a orar, esta água será consagrada e abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há pessoas que começam o dia sabotando-se. Nem sequer é o inimigo que está a obstruir suas vidas. São elas mesmas. Há um segredo, uma lei espiritual que fala do poder. Não é uma força, é o poder que reside nas palavras. Quero mostrar-te algo muito poderoso. A Bíblia não apenas afirma que as palavras têm força, ela indica claramente que as palavras que pronunciamos têm um poder significativo. Se as pessoas pudessem compreender o que expressamos, o que sai da nossa boca cria a nossa realidade, poderiam ter a certeza disso. Um aspecto interessante é que o mundo espiritual não consegue discernir se estamos a falar a sério, em tom de brincadeira ou com raiva. Não tem a capacidade de identificar as nossas intenções, mas entende que qualquer coisa que afirmemos se tornará realidade.
seja positiva ou negativa. Na minha rotina diária, ao acordar e ao aproximar-se da oração, as primeiras palavras que pronuncio são: o meu dia de hoje será uma bênção. Repito esta afirmação com frequência, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, porque reconheço o poder inerente nas palavras. Quando uma pessoa compreende a sua visão e se abre a dimensões espirituais, ela sabe que não pode proferir palavras de maldição, nem sequer em tom de brincadeira ou zangado, já que as palavras têm a capacidade de gerar realidades positivas ou negativas na nossa vida. É vital que aqueles que se levantam de manhã e declaram negatividade sobre as suas vidas compreendam que estão a atrair problemas para si mesmos. O nosso Senhor Jesus exorta-nos a vigiar e orar, pois a oração não faz sentido se não cuidarmos das nossas palavras. Se uma pessoa abrir a boca e proferir palavras de maldição ou negatividade sobre os seus filhos, está a invocar desgraça sobre eles. A Bíblia, em Provérbios 18:20, adverte-nos que a morte e a vida estão no poder da língua, indicando claramente que as palavras têm um poder considerável. As palavras são como sementes que lançamos no mundo espiritual, o nosso campo. Ao lançar uma palavra, podemos ter certeza de que em algum momento essas palavras começarão a manifestar-se, seja para o bem ou para o mal. O Senhor Jesus ensinou-nos a ser conscientes das nossas palavras e a usar o poder da língua de maneira sábia. Acordar de manhã sendo uma bênção, abençoar os outros e proclamar bênção sobre os nossos entes queridos. São práticas espirituais que não só são eficazes, mas também nos afastam de influências negativas. Compreender esse princípio é essencial. Aqueles que constantemente se queixam da vida, expressando desejos de prosperar sem agradecer o que já têm, caem num ciclo negativo, mesmo que anseiem pela prosperidade. Se não forem agradecidos, perdem. Começar o dia com orações e profecias positivas não é magia, mas uma prática espiritual que invoca o poder das palavras para atrair bênçãos e afastar o negativo. Ao adotar essa perspectiva, alguém começa a experimentar mudanças positivas, já que chama a realidade através das suas palavras. Agradecido pelo que possuis, lembra-te de que Deus nunca te dará o que não tens. Na palavra de Deus é relatado que, quando o Senhor Jesus estava no deserto, consultou seus discípulos sobre se alguém tinha comida. Os discípulos responderam que apenas um jovem tinha 5 pães e 2 peixes, considerando isso insignificante. No entanto, o Senhor pegou esses 5 pães e 2 peixes, levantou-os ao céu e expressou sua gratidão. Obrigado, Senhor. Aquilo que os discípulos menosprezaram, Jesus Cristo agradeceu e multiplicou. Aqui está a diferença crucial. Algumas pessoas menosprezam o que têm e desejam prosperar, mas não percebem que mesmo nas coisas pequenas, se engrandecerem e mostrarem gratidão, desencadeia-se uma multiplicação de bênçãos em suas vidas. A lição é apreciar, pois aqueles que têm uma casa, um emprego ou qualquer coisa devem aprender a valorizá-lo. A apreciação grata e o uso sábio das palavras para abençoar o que já se tem são fundamentais. Este enfoque gera uma grande multiplicação de bênçãos, porque implica compreender e usar o poder das palavras. Tomar posse e agradecer pelo que está presente, mesmo nas pequenas coisas, leva a uma multiplicação significativa das bênçãos. Nunca subestimes a importância da gratidão, pois a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse não menospreza ninguém. Não encontrarás a palavra de Deus usando expressões que entristeçam ou desanimem. Ao contrário, ela te impulsiona a despertar e acreditar no poder que está em ti. As Escrituras estão repletas de declarações afirmativas, como: tudo posso em Cristo que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. Estas palavras de bênção são as que a Bíblia projeta sobre nossas vidas. Em resumo, nossas bocas devem ser instrumentos de bênção, como as de alguém espiritual que compreende o poder das palavras. As palavras que pronunciamos não devem lançar maldições, apenas bênçãos. Acredita nessas bênçãos, toma posse delas e começa cada dia orando e abençoando a ti mesmo, abençoando tua casa e tua família,
Nessas ações, encontrarás a chave para experimentar a multiplicação das bênçãos em tua vida. Glória a Deus! Oremos junto e nesta sincera oração quero proclamar abundantes bênçãos e vitórias, as quais também receberás. Amém. Aos que acabam de se juntar a esta comunidade e participam pela primeira vez, dou boas-vindas em nome de todos os participantes desta poderosa corrente de oração. Se desejares deixar teu nome para que seja incluído em todas as orações que realizarei, como é minha prática diária, basta clicar na palavra subscrever abaixo e teu nome será registrado. Amém. Meu copo de água está preparado. Incentivo-te a que prepares o teu enquanto nos mergulhamos nesta oração. Colocarei música de fundo para elevar nossas petições. Aleluia. Senhor nosso Deus e amado Pai, creio e declaro que este dia será uma bênção, cheio de tua luz, bênção e unção. Te suplico que guies a vida de cada pessoa aqui presente, que tudo o que empreendam alcance sucesso. Neste momento de oração, declaro que todos os ataques do inimigo contra suas vidas cairão ao chão. Qualquer mal, doença ou maldição que estejam tomando forma de suas vidas se dissolverá e não prevalecerá, em nome do Senhor Jesus. Levantem suas mãos, profetizo saúde para seus corpos, recebam e tomem posse. Profetizo felicidade em suas vidas amorosas, sucessos em todos os seus planos e paz divina em seus lares. Seu lar será um refúgio de abundância, bênção e prosperidade. Profetizo que tudo que tocarem, mesmo aquilo destinado a correr mal, se converterá em sucesso. Nos próximos dias, boas notícias ressoarão em seus ouvidos. Creiam, recebam e tomem posse nesta oração. Aleluia. Oremos juntos recitando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, faça-se tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Deem graças a Deus. Aleluia. Apenas bênçãos, apenas vitórias. Teu lar, teu ambiente, ao receber esta oração, está abençoado, iluminado, guardado e protegido. As minhas amadas ovelhas, peço que compartilhem esta oração com 7 pessoas. Não esqueçam de fazê-lo, pois neste ato espiritual reside uma bênção. A profecia que compartilharem retornará às suas vidas com uma força ainda maior. Estaremos de volta às 18 horas, um momento sagrado marcado pela palavra de Deus como um ponto crucial. Não percam. Eu disse que vos amo hoje e assim será. Que Deus vos abençoe com um afetuoso beijo. Amém. Apoiem-nos dando um ok e compartilhem esta oração, porque talvez alguém precise dela agora. Agradecemos vossa participação em nossa oração.